Sometimes I feel like you can't be real. An angel sent from the sky. And when you are near, the whole world disappears. And I get lost in those eyes. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre perdão que cura no casamento. E hoje eu quero falar sobre uma das áreas mais difíceis e mais necessárias dentro do casamento, que é o perdão. Porque não existe casamento saudável sem perdão. Talvez seja uma das maiores ilusões que muitos casais carregam, achar que um casamento forte é aquele onde ninguém erra. Não. Um casamento forte é aquele onde os dois eles aprenderam a curar e começar, porque duas pessoas imperfeitas, vivendo tão próximas, elas vão se ferir em algum momento, através de palavras, com atitudes, ausências, friezas, até mesmo negligências emocionais. E o problema não é apenas o erro, o problema é quando essa dor ela vai ficando acumulada. E dores não tratadas, elas viram o quê? Distância emocional. E é aqui que muitos casais começam a esfriar, né? Muitas vezes o problema de muitos divórcios não foi uma grande crise, mas foi um acúmulo de pequenas feridas não resolvidas e aos poucos o coração vai se fechando. A conversa muda, o toque muda, a forma de olhar muda e sem vocês perceberem o relacionamento começa a adoecer emocionalmente. E a Bíblia fala profundamente sobre isso em Efésios 4, versículos 31 e 32, que está escrito: longe de vocês toda amargura, ira, gritaria, maldade. Antes vocês sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que forte isso. A Bíblia conecta perdão com cura do coração. Porque a falta de perdão, ela produz amargura, ela produz peso emocional, distanciamento. E a amargura dentro do casamento ela é muito perigosa, porque ela endurece o coração. E a pessoa continua presente fisicamente, mas emocionalmente ela já está distante. Então preste atenção nisso. Perdoar não significa dizer que o outro estava certo. Perdoar significa decidir não continuar preso à dor. Porque quando você não perdoa o outro, você pode até seguir, mas quem permanece preso é você. E eu quero quebrar uma mentira hoje. Perdão não é fraqueza, perdão é maturidade espiritual. Jesus nos ensinou isso, porque ninguém ama profundamente e escapa da necessidade de perdoar profundamente. Então eu quero te mostrar algo muito importante. O que acontece dentro de um casamento, quando o perdão não acontece, né? Muitas vezes o casal pensa, isso vai passar, com o tempo isso melhora, mas dores que são ignoradas, elas não desaparecem não, elas vão se acumulando e aos poucos elas vão começar a produzir consequências emocionais dentro do relacionamento de vocês, e às vezes você está vivendo isso. E a primeira delas é a distância emocional, o casal continua junto, mas muito distante emocionalmente, conversa só sobre rotina, sobre filhos, sobre contas, sobre tarefas, mas já não conseguem acessar o coração do outro. Depois vem a comunicação fria, as palavras ficam secas, as respostas ficam curtas, né? A paciência diminui um com o outro, vai se tornar intolerante. Então o coração ferido, ele começa a se proteger. Então a intimidade ela vai sendo afetada, porque ninguém consegue se entregar profundamente quando ainda está machucado. Você entende? Então a comunicação ela diminui, o toque muda, né? A leveza entre vocês desaparece e outra coisa começa a acontecer, né? A gente começa a estar reativo com tudo, tudo vira gatilho, qualquer palavra parece ataque, qualquer atitude parece rejeição, né? Isso vai gerando tantas interpretações negativas, né? O cônjuge já escuta uma coisa, o outro está esperando aquilo e já se machuca, já interpreta pela dor e aos poucos o coração vão se endurecendo. E aqui que está o perigo. O casal começar a viver em constante defesa, não se relacionar mais, se relacionam apenas para se proteger
E relacionamentos em modo de defesa não conseguem florescer, eles só sobrevivem. E eu quero te mostrar o que é o verdadeiro perdão, porque muita gente aprendeu errado. Perdoar não é fingir que não doeu, não é fingir que tá tudo bem quando não está. Também não é esquecer automaticamente, muito menos aceitar o desrespeito contínuo do outro. Perdoar não é negar a dor que você está sentindo, é reconhecer que doeu, mas decidir não continuar alimentando o mesmo ressentimento. É abrir espaço para a reconstrução. E isso é muito profundo, né? Porque quando você alimenta só ressentimento, seu coração vai se fechando. Mas olha só o que a Bíblia fala lá em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Percebe como a Bíblia é realista? A Bíblia não romantiza o relacionamento. Ela sabe que vão existir falhas, sabe que existirão conflitos, que vão existir momentos difíceis. Por isso, o perdão dentro do casamento ele não é opcional. Ele é necessário. Eu costumo dizer que ele é a válvula de escape do casamento. Sem ele, o relacionamento sobrevive sem reparação. Então, deixa eu te mostrar algo muito importante dentro da terapia sistêmica. Muitas pessoas nunca aprenderam a perdoar de forma saudável, porque às vezes ou cresceram num ambiente onde ninguém conversava, ninguém validava emoções, tudo era ignorado, né? Os conflitos nunca eram resolvidos, né? E talvez na sua casa as pessoas brigavam, mas nunca se reconciliavam, ou talvez fingiam que nada aconteceu, né? Mas o ambiente continuava pesado. E sem perceber, você aprende esse tipo de padrão e leva inconscientemente para o seu casamento. Então, diante da dor, alguns explodem, outros silenciam, outros acumulam, mas poucos aprendem a reparar de forma saudável. E aqui está uma frase muito importante, né? Quem não cura feridas começa a construir muros. E muitos casamentos têm construído muros emocionais, muros de distância, e depois não entendem porque não conseguem mais se conectar. Então agora eu quero te mostrar como praticar o perdão de forma saudável dentro do seu casamento. Então a primeira coisa é você validar a dor do outro. Então para de responder, nossa, você está exagerando, ele exagera demais, e começa a dizer, eu entendo que isso te machucou, porque quando você valida o outro, você gera segurança emocional. A segunda coisa, aprender a reparar. Não basta pedir desculpas rápidas, é necessário você ouvir, compreender e mudar a atitude, porque perdão é mudança de atitude, né? Porque senão vai virar repetição. E a terceira coisa, pare de trazer o passado em toda discussão. Perdão não combina com arquivo emocional de acusações, porque toda vez que o casal tenta avançar o passado, quer puxar o passado de volta. Isso impede a reconstrução de vocês. E a quarta chave é crie conversas seguras, sabe? Conversa onde o casal possa falar sem medo, onde você possa expor sua vulnerabilidade, expressar para o seu cônjuge sem ataque, porque ambientes seguros, eles curam relacionamentos. E eu quero deixar um exercício muito importante para vocês hoje. Tenham coragem de conversar sobre isso. Pergunte um para o outro o que é que ainda está doendo dentro do nosso relacionamento. O que é que não foi realmente conversado? Que tipo de dor eu estou carregando? Nós estamos carregando. E responda com sinceridade para o outro, sabe? E expressa para o outro, hoje eu preciso de você, o que eu preciso de você hoje? Sabe, eu quero pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Seja sincero com o outro. Você falha, mas o outro também falha. Então, abra o coração. Não finja que nada aconteceu, mas decida reconstruir com verdade, com maturidade, com graça, porque o amor cresce quando o coração aprende a perdoar. Então, exercite isso juntos, né? Façam esse momento de vocês colocarem diante do outro, né? Aquilo que ainda machuca, algo que vocês nunca falaram, que precisa ser dito, né? Algo que tem machucado e ferido você. E decida perdoar. Às vezes fala, eu tenho dificuldade de me expor, faça uma carta. Escreva tudo, liberando, lembrando, sabe? Colocando para fora os teus sentimentos, expressando
mas também se libertando, liberando. Rasga essa carta, fala: eu decido te perdoar, para a gente recomeçar, reconstruir algo novo em Deus. E eu queria estar orando por você, pelo seu casamento, para que você consiga, junto com seu cônjuge, iniciar um novo tempo na presença de Deus e colocar o perdão todos os dias diariamente como, sabe, a ferramenta prática para que vocês possam, sim, viver um novo daquilo que Deus tem para vocês. Amém? Amém, meu Deus, eu te apresento nesta aula a vida de cada um desses casais que estamos assistindo. Eu não sei qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é algo que tem ferido o coração desse homem, dessa mulher, aquilo que eles têm guardado, não têm conseguido resolver, feridas profundas que têm machucado e desconectado a vida desse casal, Senhor, mas que o Senhor possa entrar neste casamento, restaurar, Deus, e fazer tudo novo, que eles decidam no dia de hoje perdoar um ao outro, de não cobrar a dívida, Senhor, de não fingir também que está tudo bem, mas que eles possam expressar o sentimento um para o outro, possam ser vulneráveis um ao outro, Senhor, possam conhecer as limitações do outro, mas que isso não seja usado como uma forma de ataque, mas que seja usado, Senhor, para o crescimento, maturidade e fortalecimento desse casamento. Que o Senhor esteja no centro da vida desse casal, fortalecendo e conduzindo eles para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, coloque em prática, se perdoem, porque eu creio que Deus já começou algo tremendo a fazer no seu casamento. E você é peça fundamental para fazer com que isso dê certo. Então, coloque Deus no centro, perdoem ao outro, e eu espero vocês na próxima aula.